Bom dia, pessoal! Bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Letícia. No último dia de agosto, né? Dia 31 de agosto, estamos aqui juntos novamente para falar sobre adjudicação compulsória e as novidades da regulamentação. Vou chamar o Carlos Londe, que hoje vai dividir comigo o palco novamente. Vamos lá, Carlos Londe, esperando você. Bom dia, pessoal. Enquanto isso, vamos falando bom dia aqui. A Nívia já entrou, o André, Mi também, Mel, Jane, doutora Silvana, Nanda. Oi, pessoal, Tatiana, Renata, Leandra, Débora. Bom dia, meus queridos. Vocês sabem que tá um frio danado aqui em Belo Horizonte, viu? Até para acordar hoje foi difícil. E olha que eu sou daquelas que acorda cedo, né? Longe ainda não entrou. Mas então, eu só falar para vocês que ontem já fiquei estudando até tarde, né? Essa normatização que o CORE fez para adjudicação. Muito legal essa nota técnica número 3 de 2022. Quem ainda não pegou essa nota técnica, a gente vai comentá-la hoje. Ela está no site do CORE, tá? No site do CORE, nota técnica número 3 de 2022, ok? Ah, o Londe está tentando entrar, já vai entrar aí. Vamos lá, vai de novo. Vamos lá, Londe, entra aí. Acho que agora vai. Olá, pessoal, tudo bem? E aí? Joia! Então, essa nota técnica não é, gente, só para vocês entenderem o que é uma nota técnica, né? Que a gente vai comentar hoje. Essa nota técnica, ela não é cogente, mas ela é recomendada. Londe entrou? Bom dia, Londe. Esperando você entrar aqui comigo na live. Aceita aí. Vamos lá. Ontem eu já até combinei com o Londe de deixar a água separada, entendeu? Porque sem água, água é vida, gente. Aprendam. Tem que estudar com a água do lado. Eu, desde criança, eu sempre estudei com a água do lado, sabe? E para falar, então, sem água, impossível, né? Impossível falar sem água. Então, estamos aqui. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá de novo. Deixa ele clicar aqui. Bom, então essa nota técnica, vou até explicar para vocês. No finalzinho dela, o próprio CORE explica, né? Que é uma recomendação, tá? Então, assim, ó, recomenda-se o cumprimento e que atendam às decisões e orientações para alinhamento do procedimento da adjudicação compulsória em todas as serventias aqui de Minas Gerais. Então, isso aqui não é norma da corregedoria ainda, tá? E nem é norma... Bom dia! E nem é norma do... Agora ele veio. Vamos ver, Lorde. Aceito. Aceito você. Você está aceito. Não sei por que não está entrando. Bom, vamos de novo aqui. Ai, ai, cada coisa. Então vamos lá, gente. Vamos tentando aqui de novo. Agora foi. Londe... Bom dia. Demora, mas vai. É bom que demora, tá mas o pessoal entra. entrando. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Carlos Londe. Eu faço maldade com o Londe, porque 7-4 para ele, já falei, né? Olha a carinha dele. Carinha de que está fazendo um esforço para estar aqui às 7-4. Mas está. Isso que é bom. O que acontece? A patroa está fazendo direito, e direito faz em Ubá aqui, né? Que fica 30-35 quilômetros. Então ela chega em casa 15 para meia-noite. Não tem jeito, eu não consigo dormir antes. Né? Não, aí fica difícil mesmo, porque você sabe que eu já falei com o pessoal que a minha ideia de felicidade, ainda por cima nesse frio, é estar na cama às 10 horas. Gente, e vou dar uma dica para vocês. Eu sempre leio um livrinho antes de dormir, de coisa que tem nada a ver com direito. Aí eu estudei esse troço aqui todo, aí vou lá,
relaxa, uma poesia, um caso do Drummond de Andrade, que tal? Vamos ler o Fernando Pessoa, vamos ler uns livrinhos em inglês que minha mãe adora. Minha mãe foi professora de inglês, né, a vida inteira. E aí, de vez em quando, ela me empresta uns livros bons, esse aqui é bom. Aí eu pego, entendeu? Delícia. Aí eu relaxo. Olha, mas você sabe que você está falando aí que seu sonho de consumo, principalmente nesse frio, é estar na cama às 10, o meu também. Só que é às 10 da manhã. Você leva às 10 da noite, o meu é às 10 da manhã. É só muita isso. Pois é, eu sei como é que é. Bom, antes de você entrar, eu estava explicando para o pessoal que hoje a gente vai falar de adjudicação compulsória e por que que a gente excluiu. Por que que a gente escolheu esse tema para hoje? Por que escolhemos? Porque acabou de sair, no dia 25 de agosto, a nota técnica número 3 de 2022 do CORE de Minas Gerais. O que é CORE, gente? Colégio do Registro de Imóveis de Minas Gerais. E, como eu sempre falo, Londe, deixa eu elogiar aqui de novo, eu sou fã desse povo. Não é por nada, não, mas eles são muito bons de serviço. Agora, vamos puxar também farinha para a nossa. Como é que é? Também são muito bons. Para a nossa farinha. Quando a gente faz aqui também pelo Registro Civil, pelo Notas, também sai muita coisa boa, viu, gente? Mas essa nota técnica do CORE, para tratar da adjudicação compulsória, foi o que a gente estava esperando, né, Londe? Porque eu falei com o Londe, olha, só essa coisinha que saiu no artigo 216b da Lei de Registros Públicos, dá nada, né? Dá nada. Essa Lei 14382 falou assim, vai poder, mas e aí? E aí como? Quando? Onde? Entendeu? Aí não, com certeza, né, Lê? E assim, Lê, eu participo da diretoria do CORE, né? Eu sou o diretor regional aqui da Zona da Mata. Eu, infelizmente, não participo como eu deveria do CORE. Eu preciso participar mais, mas nesse momento tá um pouco complicado para mim. E eu participei um pouco da elaboração dessa nota técnica. Eu peguei o finalzinho dela, a gente até vai comentar sobre isso hoje. E é impressionante, porque os diretores regionais e os diretores do CORE mesmo, né, quando se reúnem, assim, toda vez é muito aprendizado que a gente tem com praticamente todos eles. São pessoas realmente fora da curva, na sua capacidade, e essa nota técnica ficou muito boa, tá? Muito boa. Eu acho que ela facilitou muito para a gente poder tentar trazer esse procedimento para a prática, né? Então, assim, acho que a gente já pode começar falando dela. Não, só uma coisinha, porque tem muita gente que nos segue que é de outros estados da federação. Gente, coisa boa é para copiar. Então, tá lá no site do CORE. O que eu faria? Né? Vamos entender o que o CORE de Minas já soltou. E se ainda não tiver soltado no seu estado, leva isso para o seu registrador. Ou então você que é registrador, né, ou tabelião, e está nos assistindo. Isso aqui, gente, vai ser bom para todo mundo. Por quê? Porque uma vez que o imóvel volte para o mercado, e vocês vão ver que não é só fazer voltar para o mercado, né? Não é só adjudicar e pronto. Muitas vezes vai precisar de escritura pública de inventário. A gente vai explicar isso. Calma, que a gente vai explicar. Ó, alguém aqui já colocou até a nota. Foi o Londe mesmo. Já até colocou a nota técnica, que é um moço que é esperto, consegue fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Então, vamos começar, pessoal? Vamos começar explicando, então, a adjudicação compulsória. Posso começar onde? Manda bala. Então tá lá no 216b da Lei de Registros Públicos, com a redação que foi dada por essa super recente lei, mas que botou para quebrar uma lei cheia de novidades, a Lei 14382 de 2022, tá? E aí o que ela determinou, gente? Só para vocês entenderem. Sem prejuízo da via jurisdicional, né? Então, eu vou ler rapidinho, porque isso tudo depois a gente vai comentar. Eu não vou parar para comentar aqui, não. A adjudicação compulsória de imóvel objeto de promessa de compra e venda ou de cessão poderá ser efetivada extrajudicialmente no serviço de registro de imóveis da situação do imóvel, nos termos desse artigo. E aí, parágrafo 1º. São legitimados, presta atenção que depois a gente vai voltar nisso. São legitimados a requerer a adjudicação o promitente comprador ou qualquer dos seus cessionários ou promitentes cessionários, ou seus sucessores. O que eles são, então, gente? Legitimados a requerer. Calma aí, depois a gente volta nisso. Bem como o promitente vendedor. Olha que show. Quer dizer, não é só o promitente comprador, mas também o promitente vendedor. Vamos voltar nisso daqui a pouco.
representados por advogado. Aí, senhores advogados que estão nos seguindo, mais um nicho de mercado para os senhores, né? Todo dia eu recebo gente falando assim, será que eu faço direito para poder atuar na regularização de imóveis? Até acabou de receber uma mensagem dessa no meu Instagram. O que eu acho, gente? Vem primeiro conhecer a área, ver se você gosta, né? E enquanto isso, enquanto você está conhecendo a área, vendo se você gosta, faz parceria com algum advogado. Porque tem muito advogado que está querendo entrar para a área, muita gente nos assistindo, né, onde? Muita gente fazendo os nossos cursos, seguindo as nossas mentorias. Então, tem muita gente que está vindo para a área. Trabalhar junto, só mais forte, sempre é bom. Mas continuando. O pedido... Pode falar rapidinho? Não, e o pedido deverá ser instruído com os seguintes documentos, e nós vamos falar deles, né? Isso, mas depois pode falar depois. Pode falar. Vamos lá. É porque a gente tem falado bastante de loteamento ultimamente, né? Seja nas imersões, seja nas lives, a gente tem falado com uma razoável frequência sobre esse tema. E eu recebi algumas dúvidas, o pessoal perguntando, mas precisa ser advogado, precisa ser formado em direito para poder auxiliar o cliente com loteamento? E a resposta é negativa. Não precisa. Né? A grande maioria das questões que são feitas ali no loteamento, não há necessidade da pessoa ser formada em direito, da pessoa ter a carteira da OAB. Mas existem alguns nichos que exigem a formação como advogado. A uso campeão extrajudicial, ela exige a participação do advogado. Divórcio, inventário em cartório exige a participação do advogado. Agora, a adjudicação compulsória exige a participação do advogado. Então, assim, tem campo para todo mundo na regularização de imóveis, gente. Sabe? Tem campo para o despachante, tem campo para o engenheiro, tem campo para o advogado, tem campo para a pessoa que não tem nenhuma dessas formações, mas que tem interesse, que quer aprender. Né? Então, assim, é um campo muito democrático. E tem gente que já mexe com imóveis, por exemplo, o pessoal dos leilões, por exemplo, tem muita gente dos leilões que nos segue aqui, né? E tá querendo saber o que ele vai fazer, porque comprou um imóvel irregular, apesar de que eu sempre falo, né? Comprar imóvel irregular em leilão tem que ter muita coragem, porque não é tão fácil assim, não. Tem que entender. Ou pagar assim, uma parte do preço, né, Lê? Um imóvel que você compraria por, sei lá, 60% do valor no leilão, você vai pagar 20%. Né? Pois é. Você está cobrando o risco. Você está pagando pelo risco, né? Por isso que você paga menos. Pois é, isso aí. Então, pessoal, eu não vou ler os requisitos, não, porque esses requisitos vão ser todos tratados item por item daqui a pouco. Então, vamos começar na nota técnica do Core? Gente, quem tiver condições de pegar a nota técnica para ir acompanhando, já pega, tá no site do Core. Nota técnica número 3 de 2022, ok? Então, vamos lá. Quer começar onde? Vou começar aqui da página 2, né? A página 2. Sobre a via, já começa falando que a via extrajudicial é facultativa, isso aí não precisa nem aprofundar. Assim, tem sido uma questão comum, né? Toda vez que pegam um procedimento que era exclusivo do judiciário e trazem para o extrajudicial, eles colocam o extrajudicial como uma facultatividade, uma faculdade. E é interessante que assim seja. Né? Existem algumas pessoas que falam, se pode ser do extrajudicial, deveria ser do extrajudicial, não deveria abarrotar o judiciário com essas causas, já que pode fazer no extra. Mas a gente tem aí a questão do acesso à jurisdição. Né? Então, realmente me parece, se a pessoa quer demorar mais tempo, gastar mais dinheiro para conseguir o mesmo intuito, ok. Né? Aí a pessoa vê. Claro, existem algumas peculiaridades. Certamente existirão situações em que nós ficaremos receosos. Por quê? Porque nós não temos os poderes que um juiz tem. Né? Então, nessas situações, vai para o judiciário, mas o ideal realmente, pela facilidade, pela agilidade, é que venha para o extra. Né? Isso aí. Mas é facultativo. E não é porque é um procedimento novo, não é porque a gente está tentando facilitar a vida dos titulares de direitos reais ainda não inscritos, que nós vamos deixar de cuidar da especialidade objetiva, está no segundo parágrafo aqui, né? Veremos que a gente releva alguns aspectos de especialidade subjetiva, mas não em relação àquela pessoa que vai ficar como titular no final. Se tiver uma cadeia aí de
de transmissão de propriedade, o pessoal que está no meio, a gente até pode relevar ali a ausência de um ou outro dado, mas a gente não pode relevar, né? Não pode descuidar da continuidade subjetiva, ou seja, a gente tem que falar que o Joãozinho vendeu para o Manuel, que vendeu para o Juca, que vendeu para a Maria. Tudo isso precisa constar, a gente não pode fazer direto do João para a Maria. Né? Gente, eu achei que isso é tão legal, importantíssimo, vamos só pontuar, gente, porque olha só, quando eu li essa norma, aqui do 216B Caput, fiquei achando meio esquisito, eu até fiquei assim, mas como é que esse pessoal vai implementar? Porque fala aqui, gente, são legitimados a requerer a adjudicação, né, Londe? Londe, não sei se você tem um fone de ouvido aí, porque eu acho que sempre melhora quando tem, se tiver fácil aí ou não. São legitimados a requerer a adjudicação o promitente comprador ou qualquer de seus cessionários ou promitentes cessionários ou seus sucessores. Aí, gente, lá na página 3 da nota técnica, eles vêm explicar isso. E aí achei perfeita a colocação. O que eles vêm falar, né, Londe? São legitimados a requerer a adjudicação extrajudicial o promitente comprador ou qualquer de seus cessionários ou promitentes cessionários, ou ainda seus sucessores. E fala, o promitente vendedor também é legitimado numa espécie de adjudicação inversa, ok? Então, beleza, ótimo. Mas como é que faz isso, né? E aí ele continua falando aqui também, gente. Entende-se também que os promitentes permutantes, então também permuta, né? São abarcados pelo parágrafo 1º nos termos do artigo 533 do Código Civil e do artigo 167.1, 18 e 30 da Lei 6.015. Então também permuta, dá para fazer, né? Do mesmo modo, os sucessores do promitente vendedor, olha que lindo, nas situações em que lhes caiba cumprir as obrigações pendentes e quitadas deixadas pelo de cujos. Muito legal. Então, tem os dois lados, né? Tem tanto a questão do promitente comprador, que quer receber aquele bem para figurar no registro, quanto tem a questão do promitente vendedor, que quer sair do registro. Eu quero sair do registro. Então, os dois podem requerer. Pode falar, Monte. Melhorou meu som aqui, Lê? Melhorou demais. Então tá bom. Então vamos falar com fone de ouvido. Essa questão do promitente vendedor poder entrar com a adjudicação, ela me parece que é o grande pulo do gato que a gente teve aqui, tá? E por que eu falo isso? Novamente eu vou citar o exemplo de loteamentos. Loteamentos aí em Belo Horizonte, que o loteador foi vendendo e não foi se preocupando em fazer o registro das escrituras ou dos contratos padrões. E agora, com o protesto da dívida ativa, a prefeitura começou a cobrar o protesto desses imóveis, começou a cobrar o IPTU desses imóveis por meio do protesto. E aí essa construtora falou, pô, mas esse imóvel não é meu mais. Cara, é sim. Cadastro da prefeitura está no seu nome, aqui na matrícula do imóvel está no seu nome e tal. E o loteador procura o comprador e fala, cara, vamos regularizar? Não, para mim tá bom do jeito que tá, eu não preciso não, né? Então é interessante eu gostei muito mais dessa possibilidade de o vendedor entrar com a adjudicação compulsória, até do que a hipótese tradicional, aquela que a gente já está acostumado, que é o comprador entrar com essa adjudicação quando o vendedor se recusa a lavrar a escritura. Então, achei essa parte bem, bem interessante. Sim, o pessoal já está perguntando, e quando faleceu? Calma, gente, essa parte do falecido é show. É show e a gente vai pontuar, calma. Chegaremos lá. Então, vamos lá. Então, o que eu acho importante também pontuar, onde é esse que está no último parágrafo aqui da página 3. Registre-se a legitimidade para requerer a adjudicação ao registro de imóveis, não se confunde com a condição de adjudicante. Perfeito, gente. Uma coisa é você poder requerer a adjudicação, legitimidade para requerer, né? Para o procedimento de adjudicação. Outra coisa é você ser o adjudicante. Não é o mesmo conceito, né, Alonde? Ele explicou aqui, ó.
Isso não é a mesma coisa. E não representa também garantia de que o direito alegado será acatado. Porque todos aqueles requisitos que estão na lei, e mais também aqueles que estão na doutrina, né, e na jurisprudência, que o Core listou aqui, terão que ser observados, não é isso? Com certeza. Com certeza. E assim, é mais um procedimento, Lê. Eu sempre falo que na usucapião extrajudicial, a função do registrador, ela acaba se aproximando da função do juiz, né? Aqui, novamente, nós teremos esse caso. O título que transmite a propriedade, que permite a transmissão da propriedade, é o título feito pelo RI, igual é na usucapião. Quem vai emitir o título, porque muitas vezes as pessoas acham que o título na usucapião é a ata, né? E a ata não é o título que permite o registro da usucapião, né? O que permite o registro da usucapião é a decisão do RI, do registrador de imóveis, acatando a usucapião. Aqui vai ser a mesma coisa, né? Então, assim, não somos juízes, não nos tornamos juízes de forma alguma, são atividades diferentes, mas aqui, mais uma vez, a atividade do registrador, ela acaba se parecendo mais com a atividade do juiz, como atividade decisória e que, ao invés de simplesmente registrar, confere o título que dá direito ao registro. E outra coisa, gente, agora com essa regulamentação que saiu do Core, já está podendo fazer a adjudicação compulsória extrajudicial em Minas Gerais, ok? Porque antes a gente não sabia qual era o caminho, mas agora já sabe, tá? Então já pode procurar, se for o caso, o senhor advogado, né? A pessoa já te procurou, então, para poder resolver, a gente estava pensando em usucapião, que acontece muito aqui. Eu peguei todos os meus casos de usucapião, onde, e dei uma olhada se dava ou se não dava para transformar em adjudicação compulsória extrajudicial, porque daí eu vou devolver o caso. Gente, usucapião é muito mais complicado, é muito mais oneroso do que isso aqui. A gente podendo optar pela adjudicação compulsória, a gente deve optar pela adjudicação compulsória, tá bem? Mas claro, na usucapião não gera imposto. Mas a adjudicação, sim, a adjudicação tem que pagar ITBI. Calma que a gente vai chegar lá também. Mas mesmo assim, gente, pode ser que valha a pena. Por quê? Porque tanto com todos os requisitos, você não vai precisar de planta, memorial descritivo, georreferenciado, não vai precisar notificar confrontante, não vai precisar nada disso, entendeu? É muito mais simples. União, Estado, município, gente, aquela coisa, né? E fora que o procedimento da usucapião é um procedimento muito mais longo do que esse procedimento aqui. Isso vai ser um procedimento mais simples, né? Então, mas calma, porque tem muita coisa pra gente falar. Vamos que vamos. Olê, deixa eu só só pontuar uma questão aqui, que ela é extremamente importante. Existem casos na usucapião em que serão cobrados os impostos de transmissão, ITBI ou ITCD, né? Sim. Que são aqueles casos, nem sempre, o normal, igual a colega falou, é que não se cobra nem o ITBI que ela colocou, nem o ITCD. Agora, existem alguns casos, e até por isso que o Marcelinho, ele fala que a usucapião não necessariamente, mas ela é uma aquisição originária, né? Ela pode ser uma aquisição derivada, e sempre que a usucapião se transmutar nessa aquisição derivada, deve-se questionar essa questão dos impostos também, pelo menos pedir a manifestação do ente tributante, porque, artigo 134 do CTN, somos os responsáveis aí por essa questão tributária. Então, vamos imaginar... Só um minutinho, porque você falou do Marcelinho. Gente, é porque aqui todo mundo é íntimo. Ele me chama de Lê, né? Eu chamo ele de Londe, mas é porque eu vou chamar ele de Londinho, não dá, né? Então é Londe mesmo. Londe não comporta apelidos. Mas vamos lá. Mas de quem que ele está falando? Que ele fala do Marcelinho. É do nosso querido, né? E muito estimado Marcelo Couto. Competente demais, Marcelo Couto, que tem até aquele livro maravilhoso, Usucapião Extrajudicial. Ele menciona muita gente no livro dele, e a gente menciona ele no nosso livro, porque ele faz essa troca-troca. Mas ele é muito bom de serviço, e ele trata dessa questão de que nem sempre a usucapião é aquisição originária. E eu até concordo. Apesar de que, gente,
no judiciário, nunca vi exigindo o imposto, né? Quando a uso campeão é judicial, nunca vi exigindo o imposto, tá bem? Mas voltando aqui para... Mas o juiz não está lá no 134 do CTN. Isso mesmo. Então, vamos lá. A gente está aqui falando dos requisitos já da adjudicação compulsória, né? E a gente estava falando que a legitimidade para requerer a adjudicação não se confunde com a pessoa ser o adjudicante. E olha como o exemplo que ele deu aqui, lá na página 4. Pode-se citar a adjudicação requerida pelo promitente vendedor, em que o adjudicante será o promissário comprador. Então, o promitente vendedor solicita, mas quem é que vai adjudicar? É o promissário comprador. Tá? Ou então, o outro exemplo, requerimentos apresentados pelos sucessores do comprador, em que o adjudicante será o de cujos. Então, olha só, os herdeiros do Zé morreu. Zé morreu, tá? E ele tinha comprado esse imóvel, tá bem? Ele tinha feito a promessa de compra e venda. A gente tá falando de promessa, né, gente? Porque se já fez a escritura, não tem que falar de adjudicação. A escritura é só registrar, pelo amor. Então, vamos lá. Fez lá a promessa de compra e venda. E aí, tá com aquela promessa lá, com a quitação, tudo bonitinho, só que morreu. E aí, os sucessores dele podem, em nome do José, né, pedir lá, né, na qualidade de sucessores do José, que seja adjudicado a quem? Ao José. E aí depois vai ter que fazer o inventário. Deu para entender? Isso, registra em nome do José, se foi tudo deferido, e depois faz o inventário. Não é isso, Ronde? Exatamente. Né? Porque, aquilo que eu falei lá no começo, a continuidade subjetiva, ela tem que ser respeitada. Então não dá para você pular etapas aqui. A adjudicação compulsória, ela não veio para que você pule etapas. Ela veio para que você resolva de uma forma correta essas situações de irregularidade. Então não tem esse negócio de ficar saltando, não vai pular lá para o último lá da cadeia, não. Apesar de aqui falar que são legitimados todos os cessionários, no caso, todos os sucessores, todos eles são legitimados a pedir. Mas não vai sair pulando, não. Vai passar, é princípio da continuidade. Vai fazer para o primeiro, depois vai fazer para o segundo, depois vai fazer para o terceiro, tá bem? Então, exatamente, isso tudo vai continuar. Achei esse esclarecimento muito importante, né? Extremamente necessário. Ele perguntou se pode inventariar. Olha que interessante a pergunta da Laide. Pode inventariar a posse e depois o sucessor já pedir a adjudicação? Entendeu? Já inventariou a posse, já ficou para aquela pessoa. Então, ele está voltando. Isso aí a gente faz mais ou menos aqui no cartório. A gente fazia até pouco tempo atrás, né? O que a gente fazia? É possível inventariar a posse? É impossível inventariar a posse. Posse não, né? Direitos à aquisição, considerando que a pessoa já tem a promessa de compra e venda. Quer dizer, já tem tudo pronto. Pode fazer primeiro a adjudicação e depois o inventário? Ou pode fazer primeiro o inventário e depois a adjudicação? Para mim, pode fazer os dois, que não sei o que o Colonde acha. Eu acho que tudo vai depender da situação fática. Isso. Entendeu? Tudo vai depender da situação fática. Tem hora que é difícil da gente responder as perguntas das pessoas, que acabam sendo perguntas assim muito, muito amplas, né? E eu aqui no cartório, por exemplo, eu parei de responder qualquer tipo de pergunta sem estar analisando a matrícula da pessoa. Em tese é possível, na prática vamos ver. Aí na prática a gente tem que ver, né? Mas eu entendo que o caminho natural, se o de cujos adquiriu esse imóvel em vida, obviamente, e não fez esse registro para ele, né? Eu entendo que o correto é você fazer a adjudicação compulsória em nome do de cujos e depois, eventualmente, fazer o inventário. Agora, se os herdeiros, se o meeiro, a meeira, já tiverem os requisitos, por exemplo, até para uma usucapião, né? Ok, pode-se pensar na usucapião nessa hipótese também, se eles já tiverem esses requisitos e se houver um óbice ali, a transmissão ordinária dessa propriedade. Por isso que é difícil de falar. A gente tem sempre que... né? Ponto perfeito que você falou. Olha só, a pergunta, gente... A adjudicação compulsória é meio ordinário também de transferência da propriedade? Ah, pois é. Essa é uma questão que a gente estava discutindo ontem, né, Lê? Isso. Então, esse é um ponto que a maioria das pessoas que eu já vi até hoje entendem que não.
né? Mas eu não descarto a gente entender, uma pessoa entender que sim, que é um meio ordinário em face da uso campeão. Tá? Eu entendo que não é. Isso. Né? Inclusive, no nosso livro, a gente menciona uma decisão, no procedimento de dúvida, lá em São Paulo, em que isso foi analisado. Tá? E está no livro do Marcelo Couto também. Está no nosso livro e está no livro do Marcelo Couto. O que a juíza falou? Falou o seguinte, gente, se você não consegue transferir por compra e venda, por exemplo, porque por algum óbice, né, você pode escolher fazer ou a adjudicação compulsória, se os requisitos para a adjudicação compulsória estiverem presentes, ou a uso campeão. Você não é obrigado a tentar fazer a adjudicação compulsória, entendeu? Essa foi a decisão da juíza. Eu acho que está certo. Mas isso aí é aquela coisa, né? É entendimento doutrinário jurisprudencial. Não tem na lei. Não está na lei escrito isso, não. Então, pode ter entendimentos diferentes? Pode, tá? Então, vamos ver como é que se posiciona a jurisprudência nesse caso. Aqui em Minas, nós não achamos julgado sobre isso, não é onde? Exatamente. E no direito, né, Lê? Por exemplo, não sei se o pessoal sabe, eu fiz química pura antes de fazer direito. Na química, 2 mais 2 é 4, ponto. No direito, 2 mais 2 é 3, é 4, é 5, é 22. A gente pode interpretar de diversas maneiras possíveis e não necessariamente a interpretação diversa da nossa está equivocada. É só uma interpretação diferente da nossa. Então a gente precisa ter essa questão muito bem alinhavada, né? Quando a gente está discutindo qualquer tema do direito. É isso aí. Então vamos para frente, gente. Olha só. Questão dos casados entre si, super interessante. Ó, em se tratando de adquirentes casados entre si, então tudo isso tem a ver também com regime de bens. Quando eu dou aula de regime de bens, não é à toa não, gente. Regime de bens muda tudo. E eu falo com vocês toda vez, odeio a tal da comunhão universal. Essa comunhão universal só serve para trazer problema. Nossa senhora, você não faz ideia. Ainda por cima aqueles campeões que a gente pega aqui, né, Alonde? Que coisa de antigamente, aquelas tragédias, gente. As famílias já eram grandes. 19 herdeiros. 19 herdeiros. Aí todos casados com comunhão universal. Gente, já pensou? Que tragédia. Aí você tem que multiplicar tudo por 2. Tudo que você teria que notificar 19, você tem que notificar o dobro. Uma tragédia. Mas enfim, em se tratando de adquirentes casados entre si, deverá o advogado informar no requerimento se a aquisição foi feita por um ou ambos os cônjuges, em consonância com o contrato. Óbvio, gente, na adjudicação, o que é a peça básica? O contrato. Né? Tem que observar o contrato, tá? Muito bem. Aí, continua aqui, ó. E na análise do pedido, né, que instrui o procedimento, o registrador tem que observar quais são os elementos do negócio jurídico. Quais são? Partes, objeto, preço. A adjudicação não vai fugir do que está previsto lá no Código Civil, nos artigos 462 e 481. Então, é a questão do negócio jurídico mesmo, não é onde? Não, exato. Aqui a gente já entrou, né, no primeiro item, que é um instrumento de promessa de compra e venda, ou de cessão, ou de sucessão, a depender do caso concreto. Os elementos do negócio jurídico, eles devem ser observados. Então, a adjudicação compulsória, ela não é uma forma de burla aos procedimentos registrais, notariais e registrais. É uma forma de a gente facilitar dentro da legalidade, dentro da tecnicidade, né? Tanto que no parágrafo seguinte vai falar, né, da qualificação dos títulos, ou seja, esses títulos serão qualificados aqui no RI, devendo-se observar especialmente a busca pela conservação dos negócios jurídicos, isso é extremamente importante. A gente não quer acabar com tudo que está feito, a gente quer tentar trazer o que está feito para dentro do RI, com o mínimo, pelo menos, de tecnicidade possível. Isso. Agora, gente, o contrato perfeito é difícil, né? Onde? Por exemplo, a gente vê aqueles contratos antigamente, não tinha o número do CPF, não tinha, às vezes não tinha nem o nome inteiro, tinha o nome abreviado, aquela tragédia que era antigamente, né? Muito Mas comum sendo aqui, possível. Muito comum aqui, Letícia Maculan, tal, casada. Esquece do André. Por aí, esquece, só fala casada, não fala com quem. Mas, pois é, exatamente. Isso inviabiliza? Não, né, Longe? Desde que você consiga identificar a pessoa, tem que dar um jeito de identificar, né? Exatamente. Aí vamos supor, no seu caso, você é casada desde sei lá quando, não precisa falar,
com o André. Você só se casou com o André e tal, beleza, maravilha. Você está lá falando Letícia casada, a gente sabe que é com o André. Agora, quando você tem um caso, né? O rapaz lá casou com a Mariazinha, divorciou, casou com a Joaninha, divorciou, depois casou com a Joaquina, né? Aí você vai ter que ver, na época do contrato, com quem que ele estava casado, dá um pouquinho mais de trabalho? Tá, mas é possível? É, porque todas essas informações estarão garantidas pelo nosso queridíssimo Registro Civil das Pessoas Naturais, né? Então, já fazendo aqui mais uma menção ao nosso querido Registro Civil das Pessoas Naturais, que nos dá nos subsidia com muitas informações também. Isso mesmo. Por isso que na nossa mentoria, gente, tem aula voltada para o Registro Civil, para vocês entenderem, porque o Registro Civil é muito importante na qualificação subjetiva, tá? Mas Sem então, dúvida. o Core está falando o seguinte, olha só, se não tiver no contrato esses dados todos, como é que vai fazer? É possível, né, que esses documentos sejam apresentados ao registrador. Então, não está no contrato, mas tem jeito de apresentar para o registrador? Beleza, tá bom? Não vai ser simplesmente afastado esse contrato porque ele não é perfeito, tá bom? E o registrador entende que isso é raro, muito raro acontecer de um contrato ter sido feito de forma perfeita, né? Se você quer uma coisa perfeita, aliás, uma promessa de compra-venda perfeita, faça a escritura pública de promessa, pode? Pode, gente. Faça a escritura. Aí vai ficar linda, linda. Mas não é obrigatório. Infelizmente, o Código Civil aceita. Outro dia alguém estava me reclamando lá, sabe lá no meu Insta? Uma pessoa falando assim, mas Letícia, que absurdo, promessa de compra e venda não vale nada. Eu falei, não é assim. Não é que não vale nada. Que é isso? Vale sim, gente. É um contrato preliminar, está previsto bonitinho no Código Civil, pode até gerar direito real, se ele for registrado na matrícula, né? Mas não é obrigatório o registro. Aliás, já aproveitar e falar isso. Para fins de adjudicação compulsória, gente, não precisa estar registrado na matrícula o contrato, tá? O próprio, o Core aqui acolheu a súmula 239 do STJ, tá? Então, ele falou que para fins do procedimento de adjudicação não vai precisar estar registrado na matrícula, tá bom? Mas então, contrato de promessa de compra e venda vale sim. Claro que se fizer a promessa de compra e venda por escritura pública, vai ser melhor? Muito melhor. É possível? É possível, tá bem? Voltando aqui. Nós, gente, está tendo tanta pergunta aqui, mas eu não sei se a gente vai conseguir responder todas elas. Porque você vai sair do roteiro e a gente já está com pouco tempo para falar isso tudo que comentar essa nota técnica toda, tá? Então, por favor, anotem essas dúvidas aí e tragam para a gente eu até já abri a caixinha ontem. Então, podem colocar lá na caixinha, ainda dá para colocar na caixinha, tá bom? A Laís está perguntando se poderia fazer pedido alternativo. Acho que não. Acho que não cabe pedido alternativo ou adjudicação ou uso campeão, não. Não tem essa previsão e provavelmente vai ser cobrado de forma diferente. Então, acho que é o caso não. Mas assim, pode até ser que o CNJ solte uma regulamentação falando isso. Poderá ser apresentado o pedido alternativo e caberá ao registrador verificar no caso concreto. Se estiver previsto, ok, usa a adjudicação, faz a adjudicação. Se não tiver, faz o campeão. Ok, mas por enquanto nada, né? Aqui no cartório, sempre que acontece assim, sempre que eu nego algum procedimento e vejo que existe um outro procedimento possível, eu chamo a parte e falo para a parte. Falo, olha, aqui você está pedindo uma adjudicação compulsória, mas não cabe ao uso campeão, ou vice-versa. Então aí é só uma questão de uma conversa, de uma boa conversa ali com o seu registrador também. Mas não é ruim a ideia não, viu, Alaide? Eu acho até a ideia legal. Mas tem que estar com regulamentação, né? Por enquanto não tem. Então vamos continuando aqui, ó. Então, eles falaram isso tudo, né? Que é possível apresentar documentos e tudo mais, mas quando for do próprio adjudicante, ele tem que estar muito bem qualificado no requerimento. Então, o senhor advogado, ao fazer o requerimento, que é tipo uma petição inicial, né, Londe? Só que dirigida ao registrador de imóveis. Esse requerimento tem que estar com a qualificação completa, inclusive, gente, com o estado civil do... vamos supor que é só o José que está figurando como requerente, porque é ele que figurou no contrato, né? Mas então a gente vai pegar o estado civil do José lá na data do contrato e qualificar o cônjuge dele daquela época, e eu acho que também o cônjuge atual, porque a gente vai ter depois que qualificar também o cônjuge atual. Mas isso é só para saber
para que ele hoje é casado com outra pessoa. Porque, na verdade, gente, os efeitos reais, né, os efeitos de comunicação de bens e tudo mais vão ser em relação ao cônjuge na época do casamento. Se tiver comunicação, né? Exatamente. Imagina, a pessoa era solteira na época que adquiriu e hoje é casada. Nós vamos qualificá-la como solteira na matrícula e depois nós vamos averbar o casamento dessa pessoa. Isso. Até porque, a depender do regime de bens, né, esse bem se comunica ou não. Se casar no regime da comunhão universal, por exemplo, comunica. Comunica. Né? Agora, se a pessoa era casada com... o Joãozinho, ele era casado com a Maria na época da adjudicação compulsória, pelo regime da comunhão parcial de bens, né? Para a gente poder fazer a averbação do casamento atual dele, precisa ser feito a partilha daquele imóvel lá atrás, porque, eventualmente, a Mariazinha lá vai ter direito, vai ficar com metade do bem. Já vi a confusão que vai ser. Tragédia. Né? Porque aí realmente... a esposa atual vai falar, aquela lambisgoia não pode ficar com nada, que não sei o que e tal. Mas a gente precisa fazer de uma forma jurídica. Né? Aí, talvez nem vale a pena entrar com a adjudicação, porque dependendo da situação, pode ser caso de uso capião em face do ex, entendeu? Porque o ex abandonou, o ex sumiu, aí não, talvez não valha a pena fazer a adjudicação, vale a pena fazer uso capião. Tá vendo? Mais uma questão importante. A gente vai conversando e vai inventando tragédia aqui, né, Lê? Mas é o que acontece, gente. A gente vê todo dia isso, não tem jeito. Exatamente. Né? Outra coisa importante, o contrato não precisa de testemunhas, né? Isso já está previsto no artigo 462 do Código Civil, então mesmo sem testemunhas dá para fazer a adjudicação, tá? Mas a gente vai ter que fazer, já falamos, né? Esse controle da autenticidade das partes envolvidas nos títulos. Como é que faz isso, onde? O controle da autenticidade? Da melhor forma possível, seja com a apresentação de documentos, seja com reconhecimento de firma, né, nos instrumentos particulares. Assim, aqui, a forma como isso vai ser feito é livre. Tá? A questão é, você precisa garantir, que tá falando ali, que foi Letícia Maculan que assinou. Bom, como que eu sei que Letícia Maculan assinou? Tem a firma dela reconhecida. Ok, né? Nos interiores da vida, tá aqui que foi o Zé Hall que assinou. Bom, cadê o Zé Hall? Né? Vamos conversar com ele. Né? Zé Hall é Eisenhower aqui. Só que é super antigo isso. Só todo mundo fala Zé Hall, né? E é um cara que tinha bastante coisa aqui. E aí ficou Zé Hall, né? Quando eu vim aqui para o cartório, no indicador pessoal da serventia, tinha uma fita escrita assim, Zé Hall. Aí eu perguntei, mas falei, gente, o que é isso? Está no meio da letra E, né? É porque o nome da pessoa é Eisenhower. Né? Aí ficou Zé Hall, né? Nos interiores da vida a gente consegue, né? Foi o Joãozinho da farmácia que assinou isso aqui, beleza, vamos lá, vamos ver com o Joãozinho da farmácia se foi ele mesmo que assinou, tal, etc. O meio não importa, o que importa é você garantir a autenticidade daquelas assinaturas ali. E, inclusive, do cônjuge, porque a gente vê, né, nos nossos casos de uso capião que chegam pra gente, a gente vê um monte de contrato mal feito, em que na época, e aquela época machista, né, só os homens que assinavam quase tudo, né, então só o homem que assinava, mas ele era casado, então precisava de ter tido para vender, né, fazer promessa de compra e venda, precisava de ter tido a assinatura do cônjuge, né, da Mariazinha, por exemplo, e ela não assinou na época. Mas o que o Core falou? Se ela não tiver assinado na época, no contrato, ela pode apresentar um outro instrumento de anuência, né? Então, a outorga conjugal poderá ser suprida por manifestação posterior, tá? No curso do procedimento, ok? Então, se conseguir a anuência, beleza, dá para seguir na adjudicação. Se não conseguir, gente, já não faria via adjudicação, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Extrajudicial, certo? Pelo menos, não. Não vai dar certo, né? Tá? Isso mesmo. Vamos lá. Que mais? Cláusula de retratabilidade. É importante falar disso, né? Olha só, gente. Não é que você precisa que no contrato conste assim, é irretratável esse negócio. Não precisa, tá? Constar de forma expressa essa frase no contrato para poder utilizar o procedimento da adjudicação. Basta que você não tenha previsto
a retratabilidade. Deu para entender? Então não precisa falar assim, ó. Este contrato é irretratável e valerá perante os sucessores, herdeiros, etc. Não é assim que normalmente colocam? É assim, né? Mas não precisa ter essa cláusula, tá bom? Basta que não tenha sido pactuado o arrependimento. Agora, se você pactuou o arrependimento, já não dá para fazer a adjudicação. Não é isso? Simples assim, né? Não tem nada a comentar, não. Já podemos passar para o item 2, né, Lê? Manda Prova do inadimplemento, caracterizado pela não celebração do título de transmissão da propriedade plena no prazo de 15 dias, contado da entrega de notificação extrajudicial pelo RI da situação do imóvel. A notificação, gente, vai ser sempre, sempre, sempre no RI de situação do imóvel, tá? Que poderá delegar a diligência ao RTD, aos nossos queridos colegas de RTD, Registro de Títulos e Documentos. E aí, o Core vai trazer aqui um pouco do procedimento. Da procedimentalização. Procedimentalização, tá difícil aqui, né? Falando que vai se iniciar com a prenotação, com a autuação do requerimento. É um procedimento, então nós vamos autuar, igual a gente já faz com o usucapião, igual a gente faz com o loteamento, etc. Nesse requerimento tem que constar o pedido de notificação do interessado com o seu endereço para que a gente possa fazer a sua devida intimação. Intimação para quê? Num primeiro momento, né, Lê? Para que ele lavre a escritura pública, conjuntamente com o requerente, e que essa escritura pública possa ser registrada. Uhum. Né? Então esse é o intuito que a gente tem, pelo menos seria o caminho normal de qualquer adjudicação, na minha opinião. E a nota do Core, ela é interessante. Eles falam disso, inclusive, né? Da possibilidade. Né? E a nota do Core fala prazos em dias úteis. Né? Isso não está no artigo, no item aqui, mas a nota do Core fala em dias úteis. E eu entendo que é exatamente o que deve ser feito aqui, prazo razoavelmente curto, 15 dias úteis, é uma semana a mais do que 15 dias corridos, em média, né? Então, não vai matar ninguém esperar um pouquinho a mais e dar um tempinho a mais aí para aquela pessoa notificada resolver agir e lavrar a escritura juntamente com o requerente. E se lavrou a escritura, Lodi, foi notificado, falei, é mesmo, eu tinha que ter passado essa escritura, não passei. E aí a pessoa está de boa vontade, vai passar. Aí o que faz? Aí encerra a adjudicação, né? A adjudicação compulsória, ela perde o objeto, a gente vai fazer o protocolo da escritura pública e seu registro. Exatamente. Aí diz que vai abrir um prazo para poder fazer o registro e depois encerra o procedimento, tá bem? Então, se a pessoa aceitar, ótimo. E se a pessoa não aceitar? E aí, como é que fica? Porque foi notificado. Sim, né? Aí sim, a ausência de resposta nesse prazo de 15 dias úteis, ela faz presumir o preenchimento deste requisito aqui do inciso 2, isso, parágrafo 1º, inciso 2, né? E aqui o Core vai falar... Então, vai falar aqui, após o protocolo, inicia-se o prazo de 10 dias úteis para a qualificação do registrador. Então, antes de fazer a notificação, o registrador ele vai verificar aquela documentação e verificar liminarmente se é caso de adjudicação compulsória ou se não estão presentes os requisitos. Aí ele notifica e dá o prazo de 15 dias úteis para o notificado se manifestar, né? O item que a gente chamou de item 8.2, eu e a Letícia, a gente foi numerando ontem aqui, né? A notificação do interessado, todavia, não depende necessariamente da qualificação positiva do título e de eventual cumprimento de nota devolutiva, se o registrador avaliar que o pedido atende aos requisitos mínimos para o processamento. Isso não significa que lá na frente vai ser concedido. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o processamento. Ele pode notificar
e a pessoa pode resolver fazer escritura. Então aí vai resolver Né? pela escritura, tranquilo, né? Bem interessante Exato. isso. Bem Né? legal. Agora tem uma tragédia que pode acontecer, viu, gente? Tá lá no 8.10, onde? Olha que tragédia que pode acontecer. Pode ser notificado o promitente vendedor e ele impugnar. Fala assim, não vou passar, não vou passar porque ele não me pagou. Ele não me pagou, ou então ele fraudou essa quitação que ele apresentou aí para o senhor, é fraude, eu não vou passar e tal. E aí? Bom, aí está previsto que isso também foi coisa do CORE, tá? Não está escrito nada disso na lei, mas eu estou de acordo. Eu acho que sempre é bom a gente tentar fazer a conciliação. Então está escrito aqui, ó. Caso requerido a presente impugnação ao pedido, poderá o oficial tentar a realização de conciliação, caso haja interesse. Ele vai tentar, né? E aí? Não havendo interesse na realização de audiência de conciliação ou sendo frustrado o acordo, e aí o que acontece? Encerra o procedimento de adjudicação sem remessa ao juízo. Isso. Sim. Aí a pessoa pode suscitar dúvida se ela quiser. Mas deu para entender? Então, teve impugnação, acabou. Agora, se ele não falou nada, supõe-se que ele falou assim, é isso mesmo, vendi mesmo, eu não vou fazer nada não. Vou ficar aqui na minha. Não vou fazer nada. Aí vai ter que ser feito realmente, seguir o procedimento e finalizar. Lembrando, gente, que pagar imposto, que eu tô vendo pessoal, mas aí vai pagar o ITBI? Vai. Tanto se lavrar a escritura, quanto se fizer a adjudicação, vai pagar ITBI. Pagamento de ITBI sempre vai acontecer, né, Longe? O item 5 é exatamente isso, comprovante do pagamento do ITBI. Né? Isso. Então, assim, gente, de imposto não tem como fugir, não. Tá? Ponto. Infelizmente não, é uma necessidade da vida. Vamos falar da quitação, que o pessoal está perguntando da quitação. Tem alguma coisa mais importante para a gente falar aqui? A gente pode ir falando da quitação. Porque, gente, a quitação não está prevista. Olha que coisa interessante, né? A gente lê a Lei 14.382, lê 1000 vezes a Lei 14.382, e a gente fica parecendo assim, será que... Aí dá umas cabeças que teria que ter a quitação. Mas porque é uma decorrência lógica, né, do negócio. Para poder a gente dar seguimento no registro, presume-se que quitou, né? Mas, na verdade, não está escrito dentro dos requisitos, né, Longe? Não está escrito. Mas eu acho que é inerente à adjudicação compulsória você ter a quitação. Né? Até porque, em regra, a adjudicação compulsória ela vai ser intentada pelo comprador, em face do vendedor. Né? Então ele vai ter que comprovar ali o pagamento. Quando a adjudicação compulsória ela é intentada pelo vendedor, né, o simples fato de ser o vendedor que está pedindo a adjudicação compulsória já faz presumir a quitação. Você concorda comigo? Concordo. Né? Ele já está querendo se ver livre porque o negócio está pronto, senão ele podia anular o negócio e Exatamente. pegar de volta. Exatamente, novo, né? Ele não ia estar querendo adjudicar compulsoriamente se ele não tivesse recebido todo o valor. Isso. Então, né? Tá aqui, gente. Isso aí e o CORE colocou, eu acho que é perfeito. Embora não conste do texto legal, entende-se que a comprovação do pagamento pelo comprador é condição essencial para o processamento da adjudicação. Tá? Então é importante. Isso. Mas aí tem umas presunções, gente. Tem umas presunções. Porque às vezes, e eu até tem um caso desse lá no cartório, coitadinho do velhinho. Ele chegou para mim para fazer uso capião, sabe onde? Mas aí veio essa adjudicação extrajudicial, eu falei, perfeito, dá para fazer. Aí eu pedi para ele a documentação, ele trouxe, tá tudo certo. Inclusive, no caso dele, até tem registro da promessa no cartório de registro de imóveis. Tudo perfeito. Aí eu falei, tudo certo, só falta a quitação. Cadê a quitação? Ih, joguei fora esses documentos. Ai, meu Deus. E agora? Tragédia. Aí eu até conversei com o Marcelo Couto, né, com o nosso querido Marcelinho. Aí ele falou, Letícia, mas pode notificar. Tá lá no 8.13.1. Ó. A prova do pagamento poderá ser feita por meio de documentos anexados ao pedido inicial ou mediante a notificação do credor, que deverá se manifestar expressamente no curso do procedimento, não sendo admitida a anuência tácita. Quer dizer, se você consegue notificar o credor e o credor fala, não, tá pago mesmo, tá tudo certo, pronto, gente, resolveu. Mas olha que tragédia. Tragédia pouco é bobagem, né? Olha a tragédia dele.
Já morreu o vendedor. Inclusive, teve inventário, ele me trouxe o inventário do vendedor para eu ver lá se tinha alguma coisa. Esse bem não foi inventariado. E a inventariante também morreu. Morreu o vendedor, morreu o inventariante. Nossa Aí eu, Senhora. meu Deus do céu. Aí eu voltei e falei, acho que vai ser o campeão mesmo, o senhorzinho. Infelizmente, vai ser o campeão, porque não tem jeito. Vamos para o campeão. Muito bem. Mas voltando aqui à questão das presunções de pagamento, né, Lê? Isso, as E presunções. lá dos artigos 321 a 324 do Código Civil. Isso. Né? Quer falar delas? Pode falar. Vamos lá, eu estou com eles aqui na tela. Então, o artigo 321 vai falar que nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Gente, aqui nós temos os queridíssimos, todo mundo que faz faculdade de Direito, sai da faculdade de Direito, amando os nossos queridos títulos de crédito, né? Então, todo mundo ama, uma coisa assim impressionante, né? Então, veja, eu comprei da Letícia, vou pagar 10 notas promissórias de 50 mil reais cada uma, tá, Lê? Só para, né, fingir que a gente tá bem assim. No momento que você me devolve essa nota promissória, a mera devolução da nota promissória pelo credor ao devedor faz presumir o pagamento. Isso. Então, beleza. Se eu tenho as notas promissórias, eu, comprador, tenho as 10 notas promissórias, presume-se que eu paguei. Porque se você me devolveu, é porque eu paguei. Exato. Se você estragou essas notas promissórias, se você rasgou, etc., uma declaração sua dizendo que inutilizou esses documentos, também basta. É o que está aqui no artigo 321. Né? O 322 vai falar dos pagamentos em cotas periódicas, em que o pagamento da última faz presumir o pagamento das restantes. Tá? Isso mesmo. E é por isso que em todos os contratos a gente vê uma cláusula falando que o pagamento de uma parcela não faz presumir das anteriores, exatamente para afastar essa presunção. Porque se não tiver isso no contrato, vale o 322. Pagou a última, presume-se que pagou tudo. Né? Aí o credor que vai tentar provar o não pagamento. 323, né? Sendo a quitação de capital sem reserva dos juros, os juros presumem-se pagos. E o 324, a entrega do título ao devedor firma a presunção de pagamento. E podendo o credor, na forma do parágrafo único, provar em 60 dias a falta do pagamento. Então, essas presunções aqui do Código Civil se aplicam integralmente à nossa querida adjudicação compulsória. Então, deu para entender, gente? Quitação vai ter que ter, tá? Não está claro na Lei 14.382, mas o CORE entende que precisa de ter quitação. Se você não tem a quitação, e se o credor estiver vivo, notifica e o credor se manifesta que tá ok, beleza. No meu caso, credor já morreu. Morreu também o inventariante. Não tem quitação. Agora, se você tem a quitação no título, gente, aí é outra coisa. Você já tem a quitação, já tá quitado. Tá tranquilo, tá tranquilo. Exatamente. Tá bom? Não precisa, nem precisa notificar para que ele se manifeste sobre a quitação. Mas vai ter que notificar sim. Vai ter que tentar notificar sim, porque ele pode resolver fazer escritura pública, tá bem? Agora tem a questão do falecido, né, Londe? E se a pessoa já morreu? Como é que fica? Né? Se a pessoa já faleceu... O vendedor, o promitente vendedor já morreu. Vamos lá, que ontem a gente estava conversando sobre isso, né? E você tem a questão do promitente vendedor e a questão do promitente comprador. Isso. Né? Quando a gente tem o promitente comprador falecido, registra-se no nome do promitente comprador e depois, eventualmente, faz-se o inventário, etc., o instrumento adequado ali para passar para os herdeiros dele. Correto? E no caso do vendedor ser falecido, Lê, como é que a gente faz? Pois é, gente. No caso do vendedor ser falecido, o CORE entendeu que só o fato dele ser falecido já está provado que não tem jeito de fazer a compra e venda. Então, não precisaria nem notificá-lo, entendeu? Nem precisaria notificar, desde que, claro, já tem a quitação. Tá bem? Tá tudo certo, não precisa, já tá provado que não tem jeito. Então, como é que você vai fazer? Apresenta a certidão de óbito. Basta apresentar a certidão de óbito. Não vai notificar os herdeiros, né, Dê?
Não Porque precisa notificar o notificar os herdeiros. falecido não vai rolar fazer uma sessão mediúnica para a gente tentar notificar o falecido. Pois é, não precisa. Mas olha que interessante, gente. Tem que ver se no contrato tem assinatura. Se ele era casado, o falecido, se ele era casado, você tinha a assinatura da cônjuge. Porque se não tinha, aí tem que notificá-la, tá bem? Porque ela vai ter que dar a outorga dela, né? Então você vai ter que conseguir a outorga dela de qualquer jeito, tá bom? Deu para entender? Então tem que analisar direitinho o contrato. Não é só assim, faleceu, acabou. Não é assim não. Porque a gente vai ter que verificar se ele era casado. Se a mulher ainda estiver viva, a gente vai notificá-la para ela dar a outorga. E se ela estiver morta e não tiver dado a outorga? Aí o caminho não é a adjudicação, gente. Exatamente. Não é a adjudicação, tá? Exatamente. Mas eu achei super interessante. E eu posso falar rapidinho duas coisas? Gente, claro. Essa questão do falecido aqui, isso reforça os nossos enunciados do notas. Gente, olha só. Se aqui o CORE reconhece que se a pessoa faleceu, o promitente vendedor faleceu, que posso seguir com a adjudicação, isso vai dar registro? O que isso quer dizer, então? Quer dizer que aqueles enunciados que a gente fez lá no Notas, de fazer por escritura, usando procuração, mesmo depois de falecido o promitente vendedor, isso também... promitente vendedor, não. O outorgante da procuração, né? Se o outorgante da procuração passou a procuração para que seja realizada a compra e venda, né? E vendeu em vida. Atenção, em vida. Essa compra e venda foi integralizada em vida. E quitada. Isso é extremamente importante. Exatamente. Isso. Então, aí você pode usar a procuração? Pode, gente. E isso aqui está de acordo com o que está aqui, ó. Aqui está falando, faleceu. Não tem que fazer o inventário do vendedor? Não, gente. Por quê? Porque o negócio foi finalizado e quitado em vida. Então, é a mesma lógica que vale para o Notas, que vai valer aqui para o Imóveis, tá bem? Deu para entender? Acho que reforçou, né? E a mesma coisa, não deixei procuração. Mas aquele enunciado da última jornada, né, da primeira jornada de direito notarial e registral sobre o inventariante, artigo 11 da resolução 35, ele pode sim cumprir as obrigações que foram estabelecidas, né, em vida e quitadas em vida. Então, dois caminhos, né, Ronde? Pode escolher dois caminhos. Você pode ir pelo Notas e fazer pelo Notas a escritura pública, ou você pode escolher o caminho da adjudicação. Os dois caminhos vão dar a mesma solução. E um só reforça o entendimento do outro. É bonito o direito notarial e registral, é um sistema, é bonito demais. Porque ele se fecha, né? Realmente existe essa beleza sistêmica dentro do direito notarial e registral. Perfeito. Vamos Lê, pro final? Vou te fazer uma proposta. Não sei se você... Aqui ficou faltando bastante coisa ainda. Ficou faltando a gente falar das certidões dos distribuidores, dos comprovantes de pagamento de TBI, da procuração. E lá no final, o parágrafo 2º, que foi vetado, e o parágrafo 3º, que fala um pouco da regularidade fiscal das partes. Eu acho que a gente pode marcar outro dia, né? Pode, a gente pode ter que finalizar no outro dia. Mas o que eu queria deixar para você, gente? Já pode fazer a adjudicação antes. Se chegar hoje para você lá, uma petição do advogado, tudo bonitinho, com esses requisitos que a gente já comentou, e quem ainda já tiver com pressa, dá uma lida na nota técnica junto com o artigo 216b da Lei 6.015, tá? Já pode procurar o seu registrador. Infelizmente, a lei não exigiu a participação do tabelião, mas é proibido que o tabelião haja. Não, se você quiser fazer alguma ata notarial para provar alguma coisa, pode fazer. Mas realmente não é exigência de participação do tabelião nesse procedimento da adjudicação, tá bem? Não é. Mas eu acho que as pessoas vão continuar nos procurando, porque as pessoas acabam indo nos procurar para ver se é caso de uso capião. E o que eu recomendo aos meus colegas, gente? Notariado do tipo latino, não é isso? A gente sempre deve orientar sobre o melhor caminho, o menos oneroso para as partes e tudo mais. Igual o velhinho que chegou para mim lá, e eu falei com ele, segura um pouco que vai sair a orientação do CORE sobre a adjudicação, vão ver se vai dar, se o senhor observa todos os requisitos. Infelizmente não observou, aí agora nós estamos todos convictos de que o único caminho vai ser o uso capião mesmo. Então a gente vai para o uso capião, entendeu? Mas eu levaria ele para a adjudicação
tranquilo. Sabe por quê, gente? O pessoal do Notas fica assim, mas está tirando o nosso... Gente, calma. Eu não dou conta do tanto de serviço que estão fazendo para mim, não. É coisa pra caramba. Olha, a gente dá conta, isso não vai prejudicar o Notas. Ao contrário, isso vai ser bom para o Notas, porque regularizando, os imóveis voltam para o mercado. E voltando, a gente vai ter que depois que fazer o quê? Aqui, ó, você foi um dos sucessores que requereu e vai transmitir para o falecido, não é? Eu vou ter que fazer o inventário, não vou ter, Longe. Claro. Gente, isso aqui, esse negócio de falar assim, isso está tomando serviço meu. Depois isso vai trazer serviço para você. Eu falo isso sobre a REURBS, né? Que eu não tive a oportunidade de fazer ainda aqui em Senador. Não me pediram até hoje, infelizmente. A REURBS eu tenho que fazer tudo de graça. E eu vou fazer rindo. Pois é. Por quê? Porque depois, quando a pessoa vender, vem pro cartório, quando a pessoa falecer, vem pro cartório, vai fazer uma doação, etc, etc, etc. Então, assim, a gente não pode ficar aqui, ó. A gente tem que ter uma visão mais ampla. E ó, o importante é regularizar. Tem diversos caminhos? Ótimo! Quantos mais caminhos tiverem, melhores. Melhor para nós, né? Melhor para poder trazer os imóveis de volta, fortalece o sistema, fortalece a rede de imóveis. Isso é bom para todo mundo, valoriza o imóvel. E isso vai dar mais serviço para o Nota, gente. O que não pode é deixar do jeito que está aí com 30 milhões de imóveis irregulares. Ninguém merece um negócio desse. Bota por baixo nisso, né? Pois é. Então, tem muito mais do que 30 bilhões. Pois é, eu acho que a gente pode voltar só para finalizar depois e colocar os principais pontos e quem sabe já trazer algum caso concreto que tenha acontecido com o Londe ou com algum registrador nosso amigo que a gente vai trazer aqui para comentar. E queria, por fim, parabenizar o CORE pela espetacular regulamentação. Espetáculo. Eu acho que isso vai servir de modelo para o país, não é, Londe? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. E tem que servir mesmo, gente. Né? Tem que servir mesmo, porque o CORE foi pioneiro aqui, mais uma vez, né? E está fazendo de um jeito que permitiu, né, que a gente tenha ali um procedimento, um caminho na prática. Né? Então, é isso mesmo, parabenizar o CORE por essa questão. Tem muitos pontos importantes aqui que a gente não tratou, questão dos imóveis que tem algum tipo de garantia, algum tipo de ônus sobre eles. Alienação fiduciária. Isso tudo alienação fiduciária, penhora da União, cédula de crédito, etc. Isso. Falaremos no próximo evento. A gente fala na próxima. Né? Na próxima a gente vai falar, então o Londe já fica convidado, coitado, fazer ele acordar cedo de novo. Então tá. Então, gente, vamos embora, porque eu tenho que ir pro cartório, atender o povo. Eu também. Cheio de reunião já marcada lá, mas espero que vocês tenham gostado e vamos regularizar, hein? Vamos usar os instrumentos e vamos regularizar. Coloquei a hashtag aqui, vem regularizar com a gente. Beijo, Lê. Beijo pro pessoal, com Deus. Tchau, tchau. Tudo de bom, tchauzinho.